A bênção está aqui para mais uma vez a gente compartilhar da palavra de Deus. E eu já queria convidar você a abrir e deixar aberto a tua Bíblia, acessar ela aí. No primeiro livro do profeta Samuel, no capítulo 18. Primeiro livro do profeta Samuel, capítulo 18. Esvaziou a igreja agora. Criançada foi tudo para lá. 1 Samuel 18, acesse aí. Mas antes disso eu queria orar uma vez mais, pedindo que Deus nos dê da palavra dEle, da vontade dEle, abra os nossos olhos e os nossos ouvidos, tire toda a marra e todo o preconceito. Senhor, obrigado, Deus, por esse tempo que nós estamos aqui, pela Tua igreja reunida, pelo espaço e pela liberdade, Deus, que nós temos em compartilhar a vida, a comunhão, a vida da igreja, compartilhar, Senhor Deus, a Tua palavra, ser edificado e exortado por Ti. Eu Te agradeço, Senhor, porque eu sei que esse espaço aqui, domingo após domingo, tem nos trazido vida, pelo menos a mim, tem transformado a minha forma de enxergar e de viver o Evangelho. E eu Te peço, Senhor, que essa simplicidade que há aqui sempre seja mantida e que o Senhor, o elo perfeito que nos une, esteja, Senhor, cada vez mais presente no nosso coração, no nosso meio. Que os nossos ouvidos estejam abertos hoje, a nossa mente, Senhor Deus, limpa e tranquila, para receber aquilo que o Senhor tem para nos ensinar e nos exortar, porque a Tua palavra é boa, perfeita e agradável, e a Tua vontade para nós é sempre a melhor, ó Deus. E eu tenho certeza de que isso que nós vamos conversar aqui hoje, Deus, é a Tua vontade para nós. Por isso, abra o nosso entendimento, Senhor, para a Tua palavra, em nome de Jesus, o Teu Filho. Amém. Uma das coisas na experiência pastoral que mais me entristece, a minha curta experiência pastoral, eu acho que eu sou pastor, comecei como pastor há uns 10 anos, talvez um pouquinho menos. E uma das coisas que mais me entristece quando eu vejo a experiência pastoral, quando eu vejo as pessoas, quando eu acompanho as pessoas, é ver pessoas que não conseguem se encaixar, não conseguem fazer parte de um ambiente, de um grupo, enfim, não conseguem. Tem gente que não consegue. E eu me pergunto, muitas vezes, o porquê será que elas não conseguem? Será que o problema são elas? Ou será que o problema sou eu? Será que o problema é o ambiente onde a gente está? O que faz com que uma pessoa consiga facilmente se encaixar e outra não consiga? E isso é um problema que tem tomado proporções não apenas na igreja, tem tomado proporções na vida. A solidão é um dos principais problemas hoje. Psicologicamente falando, as pessoas estão cada vez mais solitárias, cada vez mais isoladas, cada vez mais individualistas, cada vez mais vivendo a sua própria vida como se não dependesse de ninguém. O problema é que isso não é possível. Na raça humana não é possível viver de forma isolada. Ninguém é uma ilha. Ninguém consegue viver isolado e viver bem, assim, tipo bem mesmo. Não, estou bem. É engraçado que as pessoas até falam que estão bem, mas elas normalmente não estão bem. Quando você vai ver, o cara está vivendo isolado, fala, não, para mim está tudo bem, eu gosto assim mesmo, tal. Mas não é. E não é porque nós não fomos feitos para viver sozinho, nós fomos feitos para viver em comunidade. E não só a relação conjugal tem diminuído, se você pegar o último censo do IBGE, você vai perceber que o número de lares brasileiros onde vive apenas uma pessoa aumentou a níveis drásticos. Na década de 70, a média de pessoas por casa era de 4 a 5. No Brasil de hoje, 2, qualquer coisa. Tem muita casa em que vive apenas uma pessoa. E isso é um problema tão sério que alguns países estão criando ministério. Eu acho que foi o pessoal do L que ensinou, porque tem muito ministério, né? E, por exemplo, na Inglaterra e no Japão tem o Ministério da Solidão. Ministério da Solidão, olha que coisa. Tem um grupo de pessoas dedicado a encontrar uma forma de fazer com que as pessoas vivam em menor solidão.
Tem um especialista que disse que você viver isolado e em completa solidão equivale, fisicamente, a fumar 15 cigarros por dia. Eu não sei também se é verdade, né? Na internet colocam qualquer coisa, né? Então... Mas os efeitos físicos, segundo ele, equivalem a você fumar 15 cigarros. E isso é um problema, porque eu tenho convicção absoluta que a qualidade da nossa vida é algo que está diretamente ligado à qualidade das relações que a gente cultiva. A qualidade da minha e da tua vida está diretamente ligada à qualidade das relações que a gente cultiva. E o tipo das relações que a gente cultiva. Porque é interessante, nós, na língua portuguesa, a gente tem uma palavra que é usada para um monte de situações. Quer ver um exemplo? A palavra amor na língua portuguesa ela é usada de qualquer jeito. De qualquer jeito mesmo. Porque, por exemplo, eu amo hambúrguer. E amo a Cissa. E amo a Maria. E amo vocês também. Amo. Mas você percebeu que a palavra é a mesma para definir tipos de relações completamente diferentes? A relação que eu tenho com o hambúrguer não é a mesma que eu tenho com a Cissa. Não é a mesma que eu tenho com a Maria e com a Helena. Mas a palavra é a mesma. O interessante é que a língua grega não é assim. Os gregos tinham uma palavra para definir cada tipo de amor. Por exemplo, o amor que eu sinto pela Cissa engloba os 4 amores. Mas é um amor diferente do amor que eu sinto pelo hambúrguer, diferente do amor que eu sinto pela Maria. Então, os gregos tinham uma palavra para definir cada tipo de amor. O C.S. Lewis escreveu um livro muito interessante que vale a pena você ler. São os 4 amores. Porque os gregos tinham 4 palavras diferentes para definir amor. Uma delas era o amor ágape. Quando eles falavam ágape, era aquele amor de Deus, assim, sabe? Expresso em Jesus, sacrificial. Aquele era o amor ágape. Aí eles tinham um outro amor. O Lewis diz que o amor que nós sentimos pelos familiares. É aquele amor que o pai tem pelo filho, o filho tem pelo pai, o irmão tem pelo irmão, normalmente, né? Aquele é o amor storge. É um amor da família, é o amor do sangue, assim, dos laços familiares. O Lewis também fala bastante no livro sobre o amor eros, que é o amor do marido e mulher. O amor da carne, o amor do desejo. Mas há ainda um 4º tipo de amor. E segundo Lewis, por mais incrível que pareça, esse é o amor mais difícil de nós encontrarmos. Que é o amor filéu. É o amor da amizade. É o amor da camaradagem. É o amor da sinceridade. É aquele amor que você sente por pessoas meio que de graça. Sabe aquele amigo que você tem ele como um amigo mesmo? E assim surgiu aquilo. Porque o storge, vamos combinar, é meio que obrigação, né? Assim, já vem meio garantido. O storge, eu amo o filho. Pô, não vai amar o filho, vai amar quem daí, né? Amar o pai, a mãe, O eros é o amor meio egoísta, assim. É o amor que eu quero para mim. O ágape todo mundo tem, pelo menos pode não sentir, mas tem, porque Deus ama todo mundo. Agora o amor filéu é um amor totalmente despretensioso, não obrigatório. E segundo o C.S. Lewis nesse livro dos 4 amores, talvez por isso ele seja o mais difícil de experimentar. E é difícil mesmo, porque as nossas amizades estão cada vez mais escassas. E a palavra também está perdendo o sentido, porque hoje, vamos combinar, todo mundo é amigo. Esse aqui é meu amigo. Essa aqui é minha amiga. As mulheres até têm muito isso, né? Todo mundo com quem ela vai falar, ela fala, oi amiga. A palavra está gasta. Gastaram a palavra amigo. As mulheres gastaram mais, né? Porque amiga para lá, amiga para cá. Eu vejo lá em casa é tudo amiga. Pega a lista do WhatsApp, vai ver os áudios. Oi, amiga. Pô, mas essa amiga aí... Amiga? Amigo? Será que a gente pode usar a palavra amigo para essa quantidade de pessoas que a gente usa?
E mais, será que amigo é o amigo filéu aqui? É esse amor de amigo filéu? Para todo mundo que você manda um áudio dizendo amigo, amiga? Porque a gente confunde dois conceitos básicos. Uma coisa, gente, é a sociabilidade. Sociabilidade é bom. Sociabilidade é maravilhoso. E os relacionamentos da sociabilidade, geralmente eles se desenvolvem no entretenimento, na curtição e na festa. Só que a sociabilidade é sempre superficial. E é bom também, porque, é chato se você também, né? Tem hora que é bom só para dar risada mesmo, só para comer pizza. Contar história e dar risada. É bom. É muito bom. A sociabilidade é maravilhosa. O problema é que a sociabilidade foca sempre naquilo que é agradável, naquilo que é bom. E essas relações são sempre superficiais. A amizade, por sua vez, ela é diferente. Porque a amizade transforma a gente. A amizade é sempre profunda e nem sempre é agradável. Se você tem algum amigo que às vezes você tem vontade de bater nele, é um bom sinal. É amizade. Porque sociabilidade, geralmente você não tem vontade de dar um supapo na pessoa. E eu me lembrei de uma história maravilhosa que tem na Bíblia. Talvez a amizade mais improvável, mas também uma das amizades mais profundas que se tem relato, que é a amizade entre Davi e Jonatas. Se você for ver as histórias, não dava muito certo aquela amizade. Porque Davi é o cara que você lembra que matou o gigante Golias. E se você tem aí 1 Samuel capítulo 18 aberto, você vai ler o seguinte. 1 Samuel capítulo 18, versículo 1. Depois dessa conversa de Davi com Saul, surgiu tão grande amizade entre Jonatas e Davi, que Jonatas se tornou o seu melhor amigo. Daquele dia em diante, Saul manteve Davi consigo e não deixou embora para a casa do seu pai. E Jonatas fez um acordo de amizade com Davi, pois se tornaram o melhor amigo de Davi. E depois dessa conversa de Davi com Saul, qual é a conversa? A conversa é o seguinte: Davi tinha acabado de matar o gigante filisteu, Golias, e a Bíblia diz que aquele cara estava afrontando o povo fazia um tempão, e Davi que tinha ido, Davi não era soldado, Davi só tinha ido levar um recado de casa lá para o campo de batalha, onde estavam seus irmãos, que de fato eram soldados, ficou olhando aquilo e falou: mas isso não é possível, eu vou matar esse cara. E pegou e matou mesmo. E a Bíblia diz que Davi ganhou um apreço tão grande naquela família, na família de Saul, que esse texto aqui diz que Saul não deixou mais Davi embora. E Davi ficou morando com Saul, e por sua vez ficou morando com Jonatas também. Jonatas, você sabe, era o filho mais velho de Saul, o herdeiro natural do trono. E uma coisa que me chama muita atenção aqui é como as amizades às vezes se desenvolvem. O que foi que Davi fez para Jonatas? O que foi que Jonatas fez para Davi? Simplesmente aconteceu. A amizade às vezes começa assim, mas a Bíblia vai dizer que Davi foi ganhando muita importância no reino. E ele começa a viver ali. E a Bíblia diz que Saul usava Davi para tudo. E Davi ia para batalhas, ia para guerras, e sempre era exitoso. Mas na verdade aí começa o problema de Davi. Porque quando ele é exitoso demais, a Bíblia diz que Saul começa a olhar para Davi com outro jeito, porque eles chegavam na cidade e as mulheres cantavam: Saul matou milhares, mas Davi matou 10 milhares. E desse dia em diante que as mulheres começam a contar isso, a Bíblia diz que Saul olha para Davi cada vez com mais inveja. Inveja. E Saul começa a nutrir para Davi, além da inveja, um outro sentimento, que é um sentimento de medo. A Bíblia diz no versículo 12 aí do livro de Samuel, no capítulo 18, que Saul tinha medo de Davi. Depois no versículo 15 diz que ele tinha muito medo. E no versículo 29 diz que ele tinha mais medo ainda. Ele tinha tanto medo que ele tentou matar Davi.
E a Bíblia diz que ele tenta matar Davi durante 6 vezes. Em 6 oportunidades, Saul tenta matar Davi. Porque Davi era um cara muito bom. E às vezes quando você está do lado de um cara muito bom, é ruim, né? É ruim porque pensa assim, Saul já estava com inveja de Davi. Aí ele mandava Davi para as batalhas, mas ele não mandava Davi para a batalha para Davi ganhar a batalha. Ele mandava Davi para a batalha para Davi morrer. E aí o Davi não morria. E não só não morria, como ele voltava e com todo mundo cantando tal, e o Saul, certo, que tinha que olhar para ele e falar: ô Davi, obrigado aí que você trouxe esse tanto de despojo, de guerra, e meu exército aumentou. Ui, que raiva. Porque a gente não gosta, a gente gosta de estar em cima, não gosta de estar embaixo, tem que estar dizendo obrigado. E aí, além disso tudo, o filho do cara era o melhor amigo do Davi. E não bastasse isso, as filhas do cara queriam casar com o Davi. Esse cara devia... E aí o Saul tem uma ideia: eu vou fazer o seguinte, agora esse cara vai morrer, porque eu vou dizer que eu quero dar minha filha para ele em casamento. E ele manda Davi, um recado para Davi, e diz assim: Davi, eu vou te dar minha filha em casamento, quero que você case com a minha filha. E o Davi fala: não, eu não posso, porque o Davi era meio pobre bicho. Não dá, eu não tenho dinheiro para pagar e tal. Não, é tranquilo, Davi, tranquilo. Não precisa pagar nada. A única coisa que eu quero, Davi, de você, para você mostrar o teu valor aqui em casa, aqui, é que você me pegue prepúcio de 100 filisteus. E aí ele falou assim: agora esse cara morre, porque pensa, ele vai ter que ir lá matar 100 filisteus. Ele vai morrer. E o Davi fala: é para já, meu patrão, deixa comigo que eu vou já. E ele vai. E ele não traz 100, ele traz 200. 200. Cara, o cara era demais. E quando Davi chega com os 200, aí o Saul deve ter pensado: nossa, mas agora eu tenho que dar, né? Porque agora a Bíblia diz isso. Saul irou-se profundamente, mas decidiu dar sua filha em casamento para não ficar mal com o povo. E a história se desenrola. E a amizade entre Davi e Jonatas vai se fortalecendo cada vez mais. A ponto de Jonatas chegar para Davi e falar assim: Davi, meu pai quer te matar. E o Davi deve ter pensado: eu sei, cara. Faz hora que eu estou vendo isso aí já. Mas Jonatas vai fazer algo muito interessante, perigoso e imprudente, porque depois dessa conversa deles, Jonatas vai interceder em favor de Davi. E a Bíblia diz que a ira de Saul com Davi era tão grande que ele tenta matar até o Jonatas, de tanta raiva que ele estava. Jonatas se esquiva da bala, chega para Davi e fala: Davi, vai dar ruim mesmo. Vai dar ruim. Mas eu vou fazer um negócio, Davi, eu vou te ajudar, cara. E aqui eu não entendo por que Jonatas fazia essas coisas. Porque se havia uma pessoa que também deveria desejar o mal de Davi, era Jonatas. Jonatas tinha todos os motivos para querer a morte de Davi também. Porque era sabido entre todos que o profeta Samuel já tinha dito que o próximo rei de Israel seria Davi. E Jonatas estava perdendo a posição. Jonatas, que era o herdeiro natural de todo o poder e da glória que havia sobre Israel, estava perdendo a chance. Mas contrariando toda a lógica, ele decide ajudar Davi. E as palavras que vêm na sequência, quando você vai ler os próximos capítulos de 1 Samuel, são palavras de uma amizade profunda, verdadeira, sem interesse, como toda amizade deve ser. Se você ler as palavras que seguem, no versículo 14, depois que Davi descobre e tem certeza de que que Saul quer matar ele, e que Jonatas se coloca entre Saul e Davi, você vai ver que o diálogo que ali está é o reflexo de uma amizade profunda, porque olha o que diz a Bíblia no versículo 14. Jonatas vai para Davi e conta tudo o que está acontecendo, como o pai dele tentou até matar ele.
E ele faz um pacto de amizade com Davi. Ele diz o seguinte: se eu continuar vivo, mostre a lealdade do Senhor a mim. Mas se eu morrer, jamais deixe de mostrar sua lealdade para com a minha família, inclusive quando o Senhor eliminar da face da terra todos os inimigos de Davi. Assim Jonatas fez uma aliança com a família de Davi, dizendo: que o Senhor chame os inimigos de Davi para prestarem contas. E Jonatas fez Davi reafirmar o seu juramento, por causa da amizade com ele, pois ele havia se tornado seu amigo leal. O cara que deveria querer a morte de Davi tanto quanto Saul, vai para Davi e diz assim: Davi, um dia Deus vai eliminar, cara, todos os teus inimigos. E o dia que isso acontecer, não esquece de mim, cara. Não esquece da nossa amizade. Se eu estiver vivo, lembra da nossa amizade. E se eu estiver morto, lembra da nossa amizade também. Lembra dos meus filhos. Lembra da minha descendência. E em 1 Samuel, no capítulo 20, relata o último encontro de Davi com Jonatas. O último encontro entre eles. Nesse último encontro, depois que Jonatas já tinha se certificado de toda a estratégia para matar Davi, e ele ajuda Davi a ter certeza de que há uma comitiva em busca da sua cabeça, a Bíblia relata o último encontro dos dois. E eu, quando li essas palavras aqui, me deu uma tristeza, cara. Porque são palavras de uma amizade profunda, mas que foi interrompida por circunstâncias da vida. E a Bíblia diz em 1 Samuel capítulo 20 que Davi saiu do lado sul da pedra e inclinou-se 3 vezes perante Jonatas, com o rosto no chão. Então despediram-se, beijando um ao outro e chorando. Davi chorou ainda mais do que Jonatas. E ele disse a Davi: vá em paz, pois temos jurado um ao outro, em nome do Senhor, dizendo: o Senhor para sempre é testemunha entre nós e entre os nossos familiares. Isso aqui não tem nada a ver com sociabilidade. Isso aqui é filéu puro. A amizade verdadeira transcende até a gente. A amizade verdadeira respinga até nos nossos filhos. A influência das nossas amizades verdadeiras respinga até nos nossos filhos. E a Bíblia diz que depois desse dia aqui, eles nunca mais se viram. Porque Davi saiu perambulando pela terra. E Saul e Jonatas entraram em guerra contra os filisteus. E a Bíblia diz que depois que Davi foge, Jonatas e Saul são mortos no campo de batalha. E depois que eles morrem, um novo rei assume. E esse rei é Davi. E Davi começa a administrar em Israel o seu novo jeito de fazer. Porque Davi era um cara completamente diferente de Saul. Saul era sanguinário, eliminava. Davi não. Davi era gente boa. E a Bíblia diz que em 2 Samuel, no capítulo 8, versículo 15, a característica primária de Davi, e que ele expressava muito no relacionamento com Jonatas, é que Davi reinou sobre todo Israel administrando o direito e a justiça. Davi não matava. Davi podia ter matado, mas não matou. E o reino agora está estabelecido. Ele gasta um grande período do início do seu reinado para colocar ordem na casa. Conquista os exércitos que estavam em volta. E a Bíblia diz que agora há paz em Israel. E é engraçado que se você for folheando a Bíblia e lendo o livro do primeiro profeta, o primeiro livro de Samuel e o segundo, você vai perceber claramente isso. Davi vai conquistando e diz que há paz em Israel. E quando há paz em Israel e Davi está tranquilo, qual é a primeira coisa que ele faz? O reino está estabelecido. E a primeira coisa que Davi faz é perguntar: gente, por acaso tem alguém ainda da família de Saul?
E eu acho que as pessoas que ouviram aquela história ali devem ter pensado, bom, agora ele vai matar todo mundo que é da família de Saul, porque era assim. O novo rei sempre matava todo mundo do rei antigo. O novo rei exterminava todo mundo dos reis antigos. Só que Davi continua. Davi pergunta, há alguém da família de Saul a quem eu possa mostrar lealdade ao meu amigo Jonatas? E os caras falam, tem. Tem um cara chamado Mefibosete. Mefibosete é o nome do cidadão. Baita nome. E ele fala, pois então traga o Mefibosete. Cadê o Mefibosete? O Mefibosete está escondido numa cidade chamada Lodebar. Lodebar significava terra seca. Não há nada em Lodebar. E a Bíblia diz que trazem o Mefibosete. O Mefibosete deve ter vindo tremendo de medo. Tremendo da cintura para cima, porque o Mefibosete, além de tudo, ainda era aleijado. A Bíblia diz que quando os exércitos mataram Saul e Jonatas, a cuidadora, a babá de Mefibosete, que na época tinha só 5 anos, pegou o menino e saiu correndo, porque sabia que aqueles que tinham matado o rei e o príncipe viriam até Jerusalém e iam exterminar todo mundo que fosse da família. Então a mulher, num ato de coragem, pega aquela criança e sai correndo, em disparada, fugindo. Só que também diz a Bíblia que quando ela estava fazendo isso, aquele menininho que tinha apenas 5 anos, cai. E se você assistiu a minissérie Davi, tem isso lá. Ele cai na minissérie, passou uma carroça em cima da perna dele, mas a Bíblia não diz que foi uma carroça. Mas o fato é que ele caiu e quebrou as 2 pernas. E ficou, segundo a Bíblia, aleijado para sempre. Então pense, era um cara que também era herdeiro do trono, que agora vivia num lugar distante, aleijado para sempre, e o Davi manda chamar ele. O que ele faz a primeira coisa que quando ele chega? Ele fala, pelo amor de Deus, tenha misericórdia de mim, porque vai me matar. Não me mate, Davi. A palavra dele é tão forte que ele fala assim, rei, quem sou eu, um cachorro morto, para o senhor se preocupar comigo? Não tem perigo de eu tomar o reino, olha para mim. Eu até aleijado eu sou. Eu não sou ameaça, estou quietinho lá em Lodebar. Mas o que Davi faz não tem nada a ver com isso. Davi chamou aquele cara e falou o seguinte para ele, cara, eu tenho uma amizade com o teu pai. Lembra lá que nós lemos? Eu tenho uma amizade com o teu pai. Eu jurei para o teu pai que eu ia ser fiel a ele, mesmo depois que ele morresse. Então eu estou devolvendo para você todas as terras do teu pai, do teu avô. E não só isso, a partir de hoje, você vai comer na minha mesa. E a Bíblia diz que daquele dia em diante, Mefibosete passou a comer na mesa de Davi. Eu até coloquei aqui porque é muito interessante. Ele passou a comer na mesa de Davi como se fosse o seu filho. Olha onde chegou essa amizade. Aquele cara aleijado que representava na cultura popular um perigo para o reino, passa a comer na mesa de Davi, e a Bíblia diz que come como se fosse um filho de Davi. É esse filéu que Davi tinha com Jonatas, que transpôs a morte de Jonatas. É esse tipo de amizade que está cada vez mais escasso e mais difícil de ser encontrado. Porque a gente vive numa sociedade meio perversa, em que tudo é levado para lá e para cá. É tão perverso que a gente é tão sujo, cara, que esse texto dessa bela história de amizade tem um monte de gente hoje que interpreta como se Davi e Jonatas tivessem um relacionamento homossexual. É sujo. E sabe que pesquisando isso eu fui ler os blogs que falam disso. Cara, os caras pervertem uma coisa bonita, uma história, por conta de um versículo só, que é o versículo de 2 Samuel, capítulo 1, versículo 26.
que a Bíblia diz que quando Saul e Jonatas são mortos e essa notícia chega para o Davi, que lembra que estava fugido, a Bíblia diz que Davi rasga a roupa e chora desesperadamente. E ele diz assim: como eu estou triste por você, Jonatas, meu amigo. A minha alma está triste. Porque segundo a Bíblia eles tinham uma amizade que era de alma. No capítulo 18 a Bíblia diz que a alma de Davi se ligou à alma de Jonatas. E quando Davi recebe a notícia da morte, ele fala: cara, eu estou triste, cara, a minha alma está triste. Por causa de você, Jonatas, meu amigo. Porque o teu amor me era mais precioso que o amor das mulheres. Aí pronto. Mas é por isso que eu fiz questão de explicar o amor. O que Davi está dizendo aqui, cara, o filéu para mim é tão mais importante até do que o eros. Eu eros um monte de gente, cara, mas eu filéu era só Jonatas. Eu tinha um filéu. E quando eu fiquei vendo essas coisas, eu fiquei pensando nas minhas relações. Quem são as pessoas que eu filéu? Quem são os meus Jonatas? E eu criei aqui um gabaritinho. Um gabarito para as minhas relações. Para saber até onde eu tenho filéu na minha vida. Porque filéu é importante. É importante a gente ter filéu. É tão importante que Jesus teve filéu. E eram poucos os filéus de Jesus. Jesus andava com multidões, mas a Bíblia diz que vez por outra ele passava onde? Na casa de Marta, Maria e Lázaro. Marta, Maria e Lázaro não tem nenhuma referência a eles como discípulos. Aqui está meu discípulo Lázaro. Jesus nunca se referiu a Lázaro como discípulo. Todas as vezes que Jesus se referia a Maria, Marta e Lázaro era o meu amigo Lázaro. Jesus não tinha carência de nenhum amor, mas mesmo assim, durante seu curto período na terra, experimentou o filéu, porque o filéu é importante. E eu fiz um gabaritinho aqui, para saber se o nosso relacionamento é filéu ou se não é. A primeira coisa que um relacionamento filéu tem é que ele é uma relação entre iguais. O relacionamento filéu é sempre entre duas pessoas iguais. Iguais não na forma, mas iguais na forma de se portar com relação àquela relação. Por isso que é muito difícil você ter filéu mesmo, filéu desse tipo aqui do Davi e do Jonatas, com pai, com mãe. Com um mentor. Porque geralmente nas relações que a gente mantém com esse tipo de pessoa, se você tem um mentor, a tua relação nunca é igual com ele. É sempre daqui para lá. É sempre buscando sabedoria lá para aplicar aqui, mas nunca há uma volta. É uma via de mão única. E com Davi e Jonatas aqui foi diferente, porque assim, Jonatas era o cara que tinha o pai dele, ele e todo mundo aqui, ó. Até o dia que aparece Davi é um igual Jonatas. E eles podiam ter brigado, porque Davi podia ter falado assim: agora eu vou ser o rei. E Jonatas falava: você vai ser rei nada, eu vou ser o rei, porque eu sou filho do rei. E Davi responderia para ele: não, eu vou ser o rei, porque você e teu pai são mole. O cara estava xingando todo mundo aqui, ninguém veio fazer nada. Eu vim aqui, matei o cara, está aqui a cabeça dele, entreguei para você. Eu vou ser o rei. Mas eles vivem igual e vivem sem briga. E a Bíblia diz que a alma de Davi se ligou a Jonatas, e a alma de Jonatas se ligou a Davi. É uma relação entre pessoas iguais. Não há sujeição de ninguém a ninguém aqui. A relação filéu é sempre uma relação entre pessoas do mesmo nível.
Pode não ser do mesmo nível social, pode não ser do mesmo nível econômico, pode não ser do mesmo nível intelectual, não importa. Mas é uma relação de mão dupla. Em que eu sou igual a você, eu não me sinto diminuído. Eu não tenho problema em te falar as coisas porque eu não me sinto menor do que você. E você também não. Então é sempre entre duas pessoas iguais. A segunda coisa é que a relação filéu de verdade, e assim, parênteses só, eu tentei desenvolver uma lista que você precise gabaritar para saber se a tua relação é filéu com alguém ou não. Então, tipo assim, são conceitos básicos, tá? Não estou dizendo que é um super filéu ou um filéuzinho e tal, não. Para ser filéu é gabarito. É 100%, marquei. A minha relação com fulano é filéu? É igual? Marquei. Tem que marcar todas. Tem que... Segunda, a relação filéu é um espaço sempre de confiança. Porque a Bíblia diz, se você for ler, depois eu te encorajo. Pega o capítulo 17 e leia até lá, assim, o final do segundo livro do profeta Samuel. Pega no 17 do primeiro e leia até lá. Não é muito. Lá você vai perceber que, nesse pacto de amizade, Jonatas chega para Davi, e isso é outra coisa usada por aqueles que defendem a teoria da conspiração, e a Bíblia diz que ele tira o capacete, tira a capa, tira a espada, tira o cinto, e coloca tudo diante do pacto. O que significa isso aqui? Isso significa que uma relação filéu não é uma relação com escudo. A relação filéu é uma relação desnuda. Na relação filéu, eu não tenho problema em contar as minhas falhas, os meus pecados, as minhas dificuldades. Quando eu tenho um amigo do tipo filéu, é o cara que eu ligo e falo assim, cara do céu, você não sabe o que foi que me aconteceu. Pois não, eu descobri que o meu pai quer te matar, cara. Putz. Que coisa, né? Eu tô triste por você, que o teu pai é um imbecil, e tô triste por mim também, que vou morrer. Mas eu conto, eu falo. Se for preciso, não que seja necessário, mas assim, o cara sabe até quanto eu ganho, entendeu? Porque nós não temos... é íntima a coisa. Ele sabe o que eu quero fazer. Ele sabe quais são as minhas aspirações. Ele sabe quais são os meus defeitos, os meus pecados. Ele ora pelos meus pecados. Ele não coloca em lugar nenhum os meus pecados, ele ora pelos meus pecados. É a pessoa com quem eu tenho certeza que eu posso ligar e falar, cara, eu tô assim, ó. É um espaço de confiança. A relação filéu é sempre uma relação de confiança. Se você, por algum momento na tua cabeça, fala assim, acho que não dá para falar isso pro fulano, não é filéu. A relação filéu não é aquela que fica pensando assim, eu vou até aqui, eu vou contar aqui e tal. Daí não é filéu. Aí é outro. Não tem nem nome aqui dos gregos para essa, mas aí é estorja dos pessoal da família, né? Tal, sei lá. Sabe, é Eros, que quer alguma coisa, está contando só uma parte boa, está se vendendo para o casamento. Não sei o que é. Mas não é filéu. Se pensou para falar, não é filéu. Não é. A terceira coisa... Eu troquei a ordem aqui. A terceira coisa é que a relação filéu é sempre uma relação que tem prontidão, cara. Prontidão. E eu nunca esqueço. Eu vou dar um exemplo disso. Eu me lembro que uma das coisas que mais impactou a Cissa quando o pai dela morreu foi a atitude do Valmir. Louco, né?
Mas assim, eu lembro que foi uma grande confusão aquilo. Uma confusão tremenda, porque daí de madrugada e aquela coisa, ele vai e tal, e ele morreu de manhã, bem cedo, meio de madrugada, e daí aquela lida, e daí o corpo chega para velar de noite, assim e tal. E quando a gente chegou lá na igreja, depois desse dia exaustivo, que o corpo chegou lá, quem estava lá? E ela viu o Valmir. E daí a gente ficou, só que a gente estava acabado já. Aí deu 1h da manhã, a gente não aguentava mais ficar, porque a gente já estava acordado desde o outro dia, já no hospital e coisa e tal. E nós fomos para casa dormir. E 7h da manhã a gente voltou para lá. E a hora que a gente chega na porta, quem ela vê por primeiro? O Valmir lá. E ele estava lá. Fazendo o quê? Nada. Mas ele estava lá. Porque o filéu é pronto. O filéu é o cara que vai estar lá quando você precisar. Filéu sempre está. E eu me lembrei da passagem de João capítulo 11, no versículo 7, que Jesus olha para os discípulos dele e fala assim: eu preciso voltar para a Judéia. E os caras respondem de pronto. Nós acabamos de sair de lá, os caras inclusive queriam te matar lá, né? Você lembra, né? Nós tivemos que sair meio correndo, assim, meio fugido. E agora voltar para a Judéia? Não é muito bom, não recomendo não, viu? E a resposta de Jesus é: o meu amigo Lázaro está dormindo, eu preciso ir para a Judéia. E é interessante que ele não diz o Lázaro, ele diz o meu amigo Lázaro. O meu amigo Lázaro precisa de mim, não importa, eu vou para a Judéia. Não, vamos matar você lá. Meu amigo Lázaro. Pô, tô com sono também quero ir dormir. Pois é, mas o meu amigo, cara, eu vou ficar aqui. Morreu, tá aqui, não tem ninguém, eu vou ficar aqui. Eles também precisam dormir, eu fico aqui, vá dormir que eu fico aqui. É filéu, é pronto. O filéu é sempre pronto. A quarta coisa que o filéu é que o filéu nunca inveja e nunca se compara. O filéu não vai ficar falando assim, putz, que inveja do Davi, né? Porque era eu que era para ser o rei, agora o Samuel falou que ele vai ser rei, putz. Eu até vou ficar, porque Deus falou, né? Vai fazer o quê, né? Deus falou, tá falado, né? Mas o que eu queria era eu mesmo ser rei, né? Porque eu tinha tudo para ser rei, ó. Veja, toda a família começa a se comparar, e por que o Davi? Jonatas não tem relato disso aqui. Desde o primeiro dia, Jonatas falou: tá aqui, Davi, você vai ser rei mesmo. E que benção que você vai ser rei, cara. Não esquece de mim quando você for rei, eu, né, vou te ajudar enquanto você não é rei. Lembra de mim, se eu tiver morrido, lembra dos meus filhos, cara, sei lá. Mas, cara, eu não tenho inveja de você. O filéu, você pode falar para ele o que você quiser. Sabe aquele negócio que o pessoal fala, vai fazer uma coisa, não conta, hein, porque o pessoal inveja, hein? O pessoal inveja, depois acaba não dando certo. Não dá para o filéu. Se não conta porque o pessoal inveja e depois não dá certo, não é filéu. Que o filéu não inveja, o filéu fala, cara, que bênção. Orra. E quando der certo, então, meu Deus do céu, aí nós vamos estar bem. Ele já até se coloca no negócio. Veja os pronomes, né? Quando der certo a tua bênção, nós vamos estar bem. É o filéu. O filéu é nós vamos estar bem. É meu também, o teu é meu também. É filéu. A quinta coisa é que no filéu não tem espaço para você ser individual. Não existe relação filéu individual. Não, que esse aqui é meu, é individual, aqui é meu, aqui é individual. Não dá. E isso talvez seja o motivo de que muitas pessoas não consigam ter nenhum amor filéu na vida. É porque elas são individuais. Elas são assim, ó, é até aqui você, ó. Você vem aqui, ó. Daqui para frente é só eu só. Eu mantenho certa distância segura das pessoas porque não dá para misturar tanto. E aí você conta só até aqui. Você se abre só até aqui. Você planeja com aquela pessoa só até aqui.
E aí você vai colocando cerca. E quando você coloca cerca, filéu nunca entra onde tem cerca. Pro bem e pro mal, tá? Porque também tem uns amigos que querem ter filéu, mas quer ter um filéu só pra mim, só. E colocam uma cerca na volta do seu filéuzinho de estimação. E aquele filéuzinho não pode ser o filéuzinho de mais ninguém. Só meu filéuzinho. Também não dá. Filéu nunca vive com cerca. Ele não entra onde tem cerca e ele também não fica onde ele percebe que ele não pode sair. Filéu é sempre livre. Sempre livre. A sexta coisa, quase acabando, é que no filéu sempre tem espaço para atrito. Na verdade, não é que no filéu sempre tem espaço para atrito. No filéu sempre há atrito. Porque a Bíblia diz em Provérbios capítulo 27, talvez o texto áureo da amizade, no versículo 17 diz assim: assim como o ferro afia o ferro, o homem afia seu companheiro. Então, num filéu sempre vai dar errado. Se você não estiver disposto, vai dar errado. Porque o filéu de verdade é o cara que vai botar a mão na sua cara e falar assim: cara, não é por aí o caminho. Não é. Atrito é força de oposição. Então, assim, ó, eu estou indo para cá, alguém atrita comigo e me impede de ir. E eles falam assim: mas por que você não está comigo? Você está com inveja de mim e tal? Não, não estou, é que você é burro mesmo. O que você está fazendo é uma burrice. Se não parar, você vai acabar caindo da ribanceira. Então não é que eu estou com inveja de você, não. Eu não tenho inveja de você. Inclusive, eu queria que desse certo para nós participar junto, mas é que não vai dar, entendeu? Não vai dar. A força de oposição, e eu perguntei para mim, quem são as minhas forças de oposição? Talvez eu e você não tenhamos força de oposição, porque a gente está no gabarito anterior ainda, a gente nem abre nada para ninguém, então ninguém nem sabe. Só sabe a hora que deu errado. Olha ali, ó, se matou lá, ó, se arrebentou. Quais são as suas forças de oposição? Quem são as pessoas que têm o direito dado por você de colocar a mão no seu peito e falar assim: ó, não vai não. Não vai. Não vai. Não, mas como não vai? Não, não vai. Você pode até ir, mas para ir você vai ter que passar por cima de mim. Nós vamos brigar. Nós vamos se afiar. E daí não é com o coach também que você vai fazer isso. Não é com o mentor que você vai fazer isso. Porque o mentor, você vai chegar lá: e aí, mentor, devo ir? Deixa eu ver se irá. Não, não, é relação igual. É o cara que vai botar a mão e falar assim: não, não vai não. Vou sim, não vai não. Não vai. Não vai. É difícil gabaritar essa lista aqui, não é fácil. E por último, é que o filéu nem sempre é agradável. Na verdade, ele é meio desagradável. Sociabilidade é agradável, filéu é meio indigesto. Nem sempre é agradável, mas sempre é verdadeiro. Porque a Bíblia diz em Provérbios 27 também, que é o capítulo da amizade, diz que o perfume e o incenso trazem alegria ao coração, e do conselho sincero do homem nasce uma bela amizade. Então o filéu sempre tem conselho sincero. É tipo o que a Jaque falou aqui agora: eu chamei a pessoa lá em casa, né, tal, que eu queria ouvir ali, tal coisa. Aí o cara chegou lá e falou o quê? Não. E você sabe que a maioria das pessoas que pedem um conselho pra gente, eu fico pensando sempre se é filéu ou não, porque se não é filéu, eu só concordo. Porque a maioria das pessoas que pedem um conselho para você, elas não querem um conselho, elas querem um cúmplice. E daí ela chega para você e fala assim: ô Samuel, estou pensando em tal coisa, assim, assado, tal, o que você acha disso aí, cara? O que eu quero que você fale para mim? Eu não quero que você fale: não, eu acho que não é bom não, eu quero que você fale para mim: é isso aí mesmo, cara. Pô, top. Não tem chance de dar errado isso aí. Vai dar errado como? Investir em bitcoins, que valorizam 10% ao mês? Pô, não tem chance de dar errado. Você só tem chance de dar certo. Inclusive, eu quero participar. A maioria das pessoas não quer um conselho, ela quer um cúmplice. Ela quer alguém que referende aquilo que já está na cabeça dela. E eu sou estraga prazer, cara. Eu sou. Principalmente para aqueles que são filéu. Porque, cara, se você me pedir um conselho, vai ganhar. Todo mundo fala que eu sou chato. Eu sou.
Porque tem coisa que não dá, entendeu? Você quer um conselho ou você quer um cúmplice? E o filéu nunca é cúmplice, cara. O filéu é o cara que vai achar 3 problemas para cada solução que você encontrar. Normalmente os filéus são assim. Você arrumou a solução, o cara fala, mas daí não dá certo essa solução tua, porque tal coisa e tal. Mas e agora? Mas daí não vai, né? Também não dá certo, porque assim também não dá. O filéu é o cara que no final da conversa fala assim, cara, eu faço o quê então que você não me falou nada? Eu tinha 2 dúvidas quando cheguei aqui, agora eu tenho 5. Não, vamos orar, né, cara? Vamos jogar bola agora, sei lá. Depois a gente vê isso aí, teu. Mas a hora que der errado é o cara que vai estar lá na porta, lá, assim. Esse é o teu filéu. Porque o conselheiro cúmplice, quando dá errado, ele nunca tá. O conselheiro cúmplice, quando dá errado, nunca tá. O filéu vai estar. Inclusive para falar para você, eu avisei você, né, seu burro? Eu falei, você é burro, eu falei, ó, aí, ó. E sabe que diante dessa listinha aqui, a gente tem 2 possibilidades apenas. 2 apenas. Ou você tem bem claro aí na tua cabeça, assim, ó, fala, cara, eu sei quem são meus filéu. Sei. Eu sei o nome, o CPF, o RG deles. Eu sei quem é o meu filéu. Esse aqui é meu filéu, ó. Esse cara aqui, ó. Pode até ser que você tenha pensado assim, eu tô meio em falta numa outra ali, eu marquei um X na caixinha, assim, de lápis. Marquei um X a lápis na caixinha, tô meio em falta nesse aqui, mas é meu filéu, eu sei que é meu filéu. E se esse é o teu caso, eu peço a Deus que Deus te abençoe. E que você cultive cada vez mais esse filéu aí. Que você cultive com a pessoa, que você se envolva mais, que você se doe mais, que você procure mais, que você invista mais. Se o seu teu filéu tem nome, cara, ligue para ele hoje, abrace ele. Fala, cara, obrigado, Deus abençoe você. Obrigado, vai dar certo para nós e sei lá. Você tem um filéu, o teu filéu, esse cara aqui é meu filéuzinho. Não coloque cerca nele, senão ele vai embora. Mas é teu filéu. Agora pode ser que você tenha pegado a lista. E a segunda possibilidade é que você fale assim, cara, eu não tenho nenhum filéu. Se precisa gabaritar a lista, eu não tenho nenhum filéu. Eu tenho uns quadradinhos que eu não consegui marcar nem de lápis. Pode ser que, cara, eu não tenho filéu na minha vida. Não tem ninguém. E eu vou te dizer um negócio, meu irmão, com todo temor de Deus. Até Jesus precisou de um filéu. Até Jesus precisou de um filéu. Jesus tinha a galera do ministério, tinha a galera da oposição, ele tinha todos os amores ali nele. Tinha o amor da família, ele tinha irmão, ele tinha mãe. Mas até o Jesus precisou de um filéu. E a Bíblia faz questão de relatar momentos de Jesus com seu filéu. Não sei se esses momentos fariam grande diferença no Evangelho, assim, na proclamação da salvação pela terra. O fato de Jesus estar lá comendo com os caras. E Jesus foi à casa de Maria e Marta comer. Nossa, mudou o mundo isso aí. Mas a Bíblia faz questão de mostrar os momentos de filéu de Jesus. Porque Jesus precisou de um filéu. E quem sabe você hoje diante da lista fala assim, cara, eu não tenho filéu. Não tem. O que eu queria fazer com você é te encorajar a dar o primeiro passo. Porque ao que parece aqui no relato bíblico, Jonatas deu o primeiro passo. A Bíblia diz que Davi foi para lá, ficou morando na casa e surgiu entre eles grande amizade entre Davi e Jonatas. Quem sabe Davi perdido lá no palácio, Jonatas falou, cara, chega aqui. Despretensioso.
que o Davi tem para me oferecer? Daí não é filéu, se eu tiver, não é filéu, entendeu? Dê passos despretensiosos. Comece a romper com o teu individualismo, com a tua cerquinha. Olhe para alguém e fala assim, cara, eu vou fazer desse cara meu filéu. Quem sabe você não seja o filéu dele, mas fala assim, cara, vamos começar aqui. Eu vou começar uma relação. Eu vou começar um amor desse aqui, diferente de todos os outros. Eu vou tentar trazer alguém para perto de mim. Porque tem muita gente que está aqui hoje, que fez essa listinha e não conseguiu encontrar nenhum filéu, e fala assim, puxa, esse lugar aqui é ruim, não tem nenhum filéu para mim. As pessoas não se importam comigo. Não é isso que eu quero despertar em você hoje. Eu quero despertar em você assim, cara, eu vou ser o filéu para alguém aí. Eu vou ser o filéu de alguém. Eu vou eleger alguém para ser meu filéu. E aí você começa. E se você ler a história aqui, o pacto de amizade deles foi selado quando Jonatas falou o seguinte, cara, a nossa amizade transcende. Porque um dia eu vou morrer, quem sabe vai ser em breve. E você vai ser rei, cara. Queria muito estar aqui para ver você. E se eu tiver, legal. Mas se eu não tiver, lembra dos meus filhos. E na última conversa, Jonatas relembra dele e fala assim, cara, nós temos um pacto. A nossa amizade é entre nós, é entre os nossos filhos. E o selo dela é a mão de Deus. Então você que não tem um filéu hoje, fala assim, cara, eu quero ter um filéu. E quando você começar a se dedicar ao teu filéu, do mesmo jeito que Jonatas se dedicou a Davi, você pede, Deus, seja o nosso mediador. Coloca a tua mão sobre a nossa amizade, Deus. Faz surgir em mim e surgir nessa pessoa o filéu, que é uma expressão do teu próprio amor. Porque tem uma coisa, meu irmão, e eu queria terminar com isso. O Eugene Peterson, quando vai escrever sobre a amizade, ele diz que a amizade é tão importante para a espiritualidade quanto o jejum e a oração. A amizade para a espiritualidade está na mesma prateleira do jejum e da oração. É difícil ser espiritual sem um amigo perto. É muito difícil. É muito difícil. Quem sabe você está buscando ser mais espiritual, tal. Arruma um amigo. Arruma um amigo. E eu queria orar com você hoje. Te convidar a ficar de pé. Que Deus te dê o privilégio de ter o amor filéu na tua vida. É um privilégio de Deus. É um privilégio que só Deus pode dar. Mas para isso a gente precisa caminhar um pouquinho. Os outros amores meio que acontecem. O filéu precisa ser cultivado. Storge acontece sozinho, o Eros é forte. Ágape, Deus está aí para dar, mas o filéu você tem que cultivar. E eu desejo que você cultive. É importante. Se você não tem, tem que ter. Tem que ter. Jesus precisou. Jesus precisou. E eu queria pedir que Deus abrisse a tua mente, colocasse aí quem é a pessoa que pode ser o teu filéu. Quem é? Pelo amor de Deus, arrume alguém. Eu sou chato e tenho, você vai ter também. Certeza que vai. Senhor, obrigado, Deus. Obrigado pela tua palavra. Obrigado pela tua vida em nós, ó Pai. Obrigado pela dádiva que o Senhor nos dá. A dádiva de ter amigos, ó Pai. Assim como o Senhor mesmo teve, Jesus, enquanto andou aqui na terra. Amigos que nos confrontam. Amigos que nos impedem, ó Deus, muitas vezes de seguir por um caminho que é diferente do teu. Que nos dizem a verdade quando todo mundo só quer ser agradável. No mundo onde as pessoas sempre têm um interesse, Deus, escuro, o Senhor deixou reservado para nós a dádiva do filéu, ó Pai. E eu oro em favor da minha vida, em favor dos meus irmãos também.
Que entre nós aqui, Deus, não fique nenhuma pessoa sem experimentar isso. Que se por um acaso, Deus, e eu tenho certeza que existe pessoas aqui hoje que olharam para essa lista e pensaram em quem são as suas pessoas e chegaram à conclusão de que não há ninguém. Dá a intrepidez, ó Deus, e a ousadia necessária para que essas pessoas deem o primeiro passo. Encontrem outros, ó Deus, na caminhada, que possam expressar o filéu do Senhor para elas. E que elas também possam ser, Deus, também possam ser a prontidão necessária, o ombro amigo, o conselho sábio do Senhor. Que no mundo caído, Deus, onde todo mundo tem segundas intenções, essa história que a gente relembrou aqui hoje nos mostra que uma relação selada pelo Senhor é sempre abençoada. E a gente consegue experimentar algo que não consegue em lugar nenhum, Deus, sem que a tua mão esteja presente. Muito obrigado, Senhor. Obrigado pela tua bênção, Pai. Amém.